Mas vamos ao tema de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. É meio louco, né? O que fazer quando você não vê expectativa? O que fazer quando você não vê saída? O que fazer quando você não sabe mais como agir, não é? Normalmente, nós, quando estamos passando por um grande problema, por um grande desafio, a tendência é a nossa mente ficar fixada naquele desafio. É a gente ficar com o nosso foco travado na dificuldade e a gente normalmente perde a noção de como sair. Porque a gente está tão envolvido no problema, a gente está tão envolvido emocionalmente que muitas das vezes a gente perde a racionalidade. A gente não consegue ver por onde ir ou para onde ir. Eu quero falar sobre isso. O que fazer quando você não sabe o que fazer? A vida é cheia de altos e baixos, e normalmente nós temos os nossos desafios, e quando os desafios vêm, muitas das vezes a gente fica meio perdido, não é? Porque nós esperamos plantar de manhã e colher à tarde. Nós esperamos ter uma ação de manhã e à noite essa ação já trazer o resultado. Quero ser bem breve. Então, o que você faz? Faz o que você pode fazer. Mas, João, isso é óbvio? Sim. A maioria das pessoas, elas pecam no óbvio. E elas desistem por conta do óbvio. Elas perdem por conta do óbvio. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Foca naquilo que você pode fazer. E o que é que você pode fazer? Vou dar um exemplo. Você está sem grana, você está sem dinheiro e você precisa de dinheiro e você trabalha com vendas. Foque no que vai trazer o dinheiro. O que vai trazer o dinheiro? A prospecção. Então, prospecta mais clientes. Mais clientes, maior rotatividade vendo o seu produto, maior possibilidade de venda. Maior possibilidade de venda, maior possibilidade de você colocar dinheiro no seu bolso e resolver o seu problema. A maioria das pessoas se envolvem tanto com o problema que automaticamente isso altera a sua vista, não a sua visão. Primeiro a sua vista, que rouba a sua visão. Só separando vista de visão. Vista é momento, vista é o agora e visão é futuro. A sua vista alterada muda a sua percepção. Mudando a sua percepção, muda o seu comportamento, porque muda a sua sensação, muda a sua emoção, muda o seu sentimento. E isso faz normalmente você querer estagnar, porque vem um desânimo momentâneo. A tristeza muitas das vezes está controlando o seu corpo. E ao invés de você ter mais ações que vão te levar a sair do problema, você fica paralisado por conta dessa tristeza, por conta desse desânimo, por conta dessa sensação momentânea que está te sequestrando. É muito importante você fazer o que você pode fazer. E o que você pode fazer para melhorar a sua vida? É justamente você focar nas coisas simples. Porque a gente cria uma ideia que algo sobrenatural, que algo grande vai acontecer. E muitas das vezes o que vai tirar você dessa situação são as coisas simples, são as coisas fáceis que você precisa fazer. Muitas das vezes você precisa fazer com mais, vamos dizer assim, com mais... qual é a palavra? A palavra sumiu aqui. Com mais intensidade, você precisa fazer. Muitas das vezes você tem que demandar, você tem que colocar mais energia. Só que você está com um sentimento de tristeza, você está com um sentimento que está te levando à incredulidade, e esse sentimento rouba você de agir. Por isso que é muito importante você não se mover pelo sentimento momentâneo, pela questão da vista, porque a vista está mostrando para você o quê? Meu, não vai dar certo, não vou chegar onde eu quero, não vai dar o resultado que eu quero, então é melhor eu desistir. Só que se você colocar isso na sua cabeça e entender que se você fizer o que você sabe que pode fazer e que está na sua mão fazer, isso vai trazer frutos, isso vai trazer resultados. Isso não vai trazer resultado, desculpa, não vai trazer um resultado enorme, mas vai trazer resultado para sua vida. A minha pergunta para você hoje, o que você está fazendo para sair da situação que você está vivendo? Você está fazendo ou você só está se envolvendo e alimentando o problema?
Porque tem pessoas que elas começam a se alimentar do problema. E onde a sua mente foca, aquilo se expande. O que é essa expansão? Você pensa numa coisa, a sua mente ela traz mais coisas iguais a que você está pensando. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. É aquele casal que briga porque a toalha está na cama, a toalha molhada está na cama. 5 minutos depois, se a briga persistir, se a discussão persistir, eles não estão mais discutindo por causa da toalha. As pessoas já estão trazendo outros assuntos de anos passados, de meses passados, de semanas passadas. Ah, você fez isso, ah, você fez aquilo. E se perde até a linha do porquê começou a discussão, entendeu? Então, onde você foca expande. Que tal você focar na solução? Que tal você dar os primeiros passos dentro daquilo que você pode fazer? Foca naquilo que você pode fazer. Foca naquilo que você tem controle. Porque tem coisas que você tem controle e tem coisas que você tem influência. Foca naquilo que você tem controle e entre em ação. Porque só a sua ação vai fazer você crescer. O problema é que as pessoas elas param. E quando elas param, a tendência elas desanimarem cada vez mais. Uma pessoa depressiva, ela vai se afastando, daqui a pouco ela está sozinha, ela se isola e esse isolamento faz a pessoa cada vez mais pro buraco. É como se fosse uma areia movediça. Você fica preso e aí você, ao invés de pensar e tentar sair, você fica se alimentando cada vez mais daquela, desculpa pela palavra, daquela desgraça. E isso vai puxando e prendendo você cada vez mais pro buraco. Qual a dica? É muito simples. Faz o que você pode fazer. Foca no que você pode fazer. Tenha as atitudes que você pode fazer. Não foca na quantidade. Foca em fazer de início. E depois você intensifica. Talvez você vai falar, John, mas você falou sobre intensificar no início. Sim, mas o primeiro conselho que eu te dou é faz. Faz e depois você intensifica. Não fica preocupado com a quantidade. Fica preocupado, fica focado no fazer. Porque são as coisas que você precisa fazer que vão te tirar de onde você está. Ah, mas eu não sei como sair dessa situação. Alimente-se de coisas que vão acrescentar a sua fé. Alimenta o seu emocional para que a sua autoestima não venha cair. Alimenta e se cerca de pessoas que vão te puxar para cima. Porque assim você vai ter mais ânimo, você vai ter mais disposição, você vai ter mais vigor e você vai conseguir sair da situação. O grande problema é que muitas das vezes ou a pessoa ela se isola, quando ela não se isola, ela simplesmente fica perto de pessoas e fica comparando os seus resultados. E aí a pessoa se frustra, aí a pessoa se machuca. Então o que você precisa fazer para ter os resultados que você quer ter? Foca naquilo que você pode fazer. Segundo ponto, muda a sua ótica. Muda a forma como você enxerga a situação. Porque você enxergando a situação de uma forma diferente, você vai sentir diferente. Você sentindo diferente, você vai ter mais ânimo para agir. E você agindo, você sai da situação do problema. Lembrando que não é sobre plantar e colher, é sobre plantar, regar, cultivar e aí você colhe. É justamente de dia a dia, plantando todos os dias. Uma coisa que eu falo direto no plantão para algumas pessoas. Eu falo, gente, a gente não tem o poder de colher, mas a gente tem o poder de plantar e regar. Então, para de focar na colheita. Foca naquilo que você tem controle, que é o plantar e regar. Todo dia eu planto, todo dia eu rego. Todo dia eu planto, todo dia eu rego. Eu não sei qual das sementes, quais das ações que eu tive vai trazer o resultado que eu quero ter, o resultado que eu quero colher. É uma lógica. Se eu estou plantando semente de laranja, a probabilidade de eu colher é laranja. É a mesma coisa, se eu estou tendo ações que vão me levar a alcançar o resultado que eu quero ter, se todos os dias eu plantar aquilo, eu sei que tem sementes que elas vão morrer, eu sei que tem sementes que não vão germinar, mas eu sei que tem uma daquelas sementes vai germinar. E ela germinando, ela crescendo, ela dá muitos frutos. É justamente trazendo para a lógica para você entender. Você vai ter certas ações que muitas das vezes num dia você teve aquela ação, você não viu o resultado. Vou dar um exemplo de prospecção, tá? Você prospecta o cliente, você liga para um monte de cliente, você vai em busca de um monte de cliente, você manda material para um monte de gente
E essas pessoas não compram naquele dia. Você faz isso uma semana, 2 semanas, 3 semanas e você não vê resultado. Mas você está focado naquilo que você pode fazer. Uma hora, um cliente vai vir, vai comprar. Tá entendendo? É justamente sobre isso. Você precisa entender que se você parar, você morre. Se você parar e você estagnar, você vai perdendo a disposição de realizar. Você vai perdendo a confiança. Você vai perdendo o ânimo. E a pior coisa que pode acontecer com um ser humano é quando ele perde o ânimo. Tem uma frase que diz o seguinte: o problema não é quando o homem morre. O problema é quando morre algo dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Quantas pessoas estão vivas fisicamente, mas estão mortas no seu interior, porque não acreditam mais, não tem mais a disposição, não tem mais, estão vivendo por viver. E você não veio a essa terra para viver por viver. Você veio para realizar, você veio para fazer acontecer. Então, que você mude a sua perspectiva de olhar, que você olhe com uma outra forma de enxergar, que você ressignifique a situação e que, através de você mudar a sua ótica, você também venha focar na visão de futuro. Visão é futuro. Você venha focar na sua visão de futuro. Por quê? Porque tem muita gente que fica envolvida emocionalmente pela tristeza, pela angústia, pelo desânimo do momento por não ver o resultado. Então foca no futuro e se vê com o resultado nas suas mãos. Para a mente não existe nada imaginário, para ela tudo é real. Você usando a sua imaginação e criando um cenário de futuro, vendo você vencendo, a sua mente vai liberar sensações e emoções que vão preservar a sua autoestima, que vão preservar o seu ânimo. E você animado, você consegue realizar. E você animado, você consegue construir. Vou dar uma dica para a gente terminar a live de hoje. Hoje à noite, antes de você dormir, deita na sua cama, feche seus olhos e imagina o resultado que você quer alcançar. A maioria das pessoas perguntam o como. Como eu vou fazer para sair dessa situação? Não. Você não vai perguntar o como. Você vai ver o resultado final. O resultado que você quer alcançar. Um exemplo. Um atleta olímpico, um nadador. Ele não se vê nadando. Ele se vê no pódio, campeão, colocando a medalha. O estádio gritando o nome dele. O estádio aplaudindo ele. O que ele está vendo? Ele está vendo o resultado final. E é isso que você precisa fazer. Hoje à noite, deita na sua cama, fecha seus olhos e faz uma coisa que a gente chama na PNL de ponte ao futuro. Fecha seus olhos e imagina você com o resultado final que você quer alcançar. Como campeão, ele no pódio, vencendo, ele recebendo a medalha e sendo aplaudido. Se no seu caso é uma promoção, se veja a sua empresa te chamando e você ouvindo do seu chefe a sua promoção. Se é uma prova, você se vê tirando o A e a professora te cumprimentando e parabenizando. Compreendeu? Se é talvez uma cura, se veja curado. Porque assim a sua mente vai criar o caminho neural e isso vai fazer com que você utilize da imaginação para que a sua mente libere sensações, como libere hormônios que vão gerar sensações e emoções que vão fazer com que você se sinta bem. Você se sentindo bem, você vai ter mais disposição para realizar. Você se sentindo bem, você vai ter mais ânimo para sair da cama. Você se sentindo bem, você vai ter mais vigor e você vai ter mais determinação. Compreendeu? É um jogo de sensações. Quando você está mal, você não quer realizar. Quando você está com você não quer realizar. Mas quando você está inspirado, quando você está motivado, você quer realizar, você quer construir. E a ideia é justamente isso. É você ter essas sensações. Como é que você tem? Fazendo a ponte ao futuro, que é o que eu expliquei anteriormente. Veja o resultado final. Porque para sua mente não existe nada imaginário, pela tudo é real. Ela vai entender que é real. Ela vai liberar as emoções, as sensações e você vai se sentir bem. Eu espero que essa pequena live tenha feito sentido para você e amanhã estamos aqui com mais dica. Valeu demais. Tchau, tchau.